Eu ainda nessa noite quero falar um pouquinho sobre fé, né? Quero continuar tratando aí, apesar de nós estarmos diante de uma mesa tão maravilhosa posta aqui para nós como essa, né? E quando eu entrei aqui ontem, que eu vi essa mesa posta aqui, me impactou, né? Tudo isso, o cuidado, né? A maneira com a qual foi feito e proposto, né? É algo que traz impacto ao nosso coração. E acredite, né? Quando nós olhamos para tudo isso, isso tudo é tão pequeno perto do amor de Jesus por nós. Não tenha dúvida disso, né? Isso é só um fragmento, né, do amor de Cristo por mim e por você. Uma mesa posta para mim e para você, né? Que não somos dignos nem de sequer de nos assentarmos a ela. Mas Ele, através da sua graça e da sua misericórdia, nos permite podermos nos achegar como filhos e filhas. E não só como filhos e filhas, e nos assentar a essa mesa posta para cada um de nós. Amém? Também, né, antes de iniciarmos a palavra, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Tem algumas pessoas que estão chegando na igreja agora, né? São mais novos conosco aqui, né? Irmãos, quando eu estiver pregando a palavra e você vê que eu estou muito vermelho, não fique assustado, não fique com medo, tá bom? Eu não estou bravo, né? É tranquilo. É que quando a gente, né? Talvez você vai me entender. A gente que veio de regiões europeias, né? Tem uma descendência europeia, né? Nós somos assim, né? É diferenciado, né, irmãos? Entende? Então é mais clarinho, aí você fica meio, né, vermelho. Então não se preocupa com isso não, tá bom? Eu só estou vermelho porque é normal, mas eu não estou nervoso, eu não estou bravo. Eu estou tranquilo, tá bom? Então não se assusta, fala, meu Deus, o pastor essa noite estava muito bravo, muito nervoso, né? Mas eu não estava bravo e nem nervoso não. É só uma maneira de falar, né? E quando nós vamos tratar sobre fé, às vezes nós temos que ser firmes, né? Porque nós estamos falando sobre algo muito importante, né? Que eu e você precisamos tomar posse e aprender a viver isso na nossa vida, amém? Na verdade eu falei da região europeia, porque eu nasci aqui no Jardim Europa, aqui do lado, aqui, ó. Amém? Não deixa de ser europeia, né? Brincadeira, irmãos, brincadeira. É só para descontrariar, né? Nessa noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre um tipo de fé. Uma fé sobrenatural. A gente vem falando sobre fé ao longo desse mês. E eu queria nessa noite entrar um pouquinho sobre esse assunto, fé sobrenatural. Irmãos, eu quero começar dizendo a você que é muito importante que todos nós tenhamos pensamentos positivos, né? É muito importante que cada um de nós carregue conosco um pensamento positivo. Não é ruim pensar positivo. Não é ruim ser otimista, entendeu? Então quando você olha para uma coisa, você pensa positivo, não vai dar certo, vai acontecer. Sermos otimistas é algo bom, pensarmos positivamente é algo bom. Porém, só isso, em determinados momentos da nossa vida, não vai ser o suficiente. Por quê? Porque vai exigir de mim, de você, um determinado tipo de fé. Existem determinadas situações que vai exigir de mim, de você, um determinado tipo de fé. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Existe uma fé que é uma fé natural. E existe um outro tipo de fé, que é um tipo de fé sobrenatural. Então, a fé natural, ela é uma fé que todos nós recebemos. Todos nós recebemos essa fé natural. Por que todos nós recebemos essa fé natural? Porque só o fato de você pensar no amanhã já é um ato de fé natural. Você já está planejando, uns já estão planejando o almoço de amanhã, outros estão planejando o passeio de amanhã. O fato de você estar planejando a sua semana, né? A semana seguinte aí que vem pela frente, já é um ato de fé. Porque nós nem sequer sabemos se nós vamos estar vivos para viver o amanhã ou até a semana que vem. Mas pela fé que nós temos, nós cremos que vamos viver uma semana seguinte, fazemos planos e nos preparamos para tudo isso. Esse é um tipo de fé que eu diria que é uma fé natural,
E essa fé natural, ela está aqui, ó, na sua mente. Diga, a fé natural, ela ocupa a minha mente. Isso. Todos nós temos essa fé natural. Então nós cremos que um dia vai ser melhor, as coisas vão dar certo, e você tem fé natural, porque você sentou nessa cadeira e acreditou que ela ia sustentar você, né? E não ia te derrubar no chão. Isso é fé. Então isso são atos de fé que eu e você temos, porém é um ato de fé natural. Natural. Esse todos têm. Agora, existe um outro tipo de fé, que não é uma fé natural, e que nem todos têm essa fé natural. E eu queria compartilhar com você o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, ó: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Pois a fé não é de todos. Essa fé que está sendo mencionada aqui já não é mais a fé natural. Já é um outro tipo de fé. Aí então vem a pergunta, né? E como eu faço para ter essa fé? Não a natural, mas a sobrenatural. Porque se ela não é para todos, então como eu faço para ter essa fé sobrenatural? E lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele fala isso, ele deixa claro isso, né? Olha lá. Ele fala aqui, a minha versão diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja, aqui para eu obter essa fé sobrenatural, eu preciso nascer de novo. Então todos aqueles que são nascidos de novo, eles já têm neles essa fé. O que significa, pastor, nascer de novo? Aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que fizeram isso, esses têm com eles essa fé sobrenatural. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, se você ainda não fez aquela oração de entrega, né, de entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, né, se você tiver interesse, quiser, depois no final do culto, fale comigo sobre isso, para que nós possamos juntos fazer essa oração. Mas a fé natural, ela é dada para todos. Agora, a fé sobrenatural, ela é para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. Ou seja, que nasceram de novo. Entende isso? É muito importante você entender isso. Porque talvez você esteja buscando viver num ambiente de fé. Talvez você esteja tentando viver coisas grandes na sua fé, e algo te impede disso, e uma das coisas é exatamente essa, as primordiais, como entregar a tua vida para Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, para obter da parte dele essa fé sobrenatural, amém? Agora a questão é, como eu faço? E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Então eu tenho essa fé dentro de mim. Agora, como eu faço para desenvolver essa fé sobrenatural na minha vida? Se eu tenho ela, eu quero saber como eu faço para desenvolver essa fé sobrenatural na minha vida. E não mais essa fé natural. Agora eu quero viver a sobrenatural. Agora eu quero viver os milagres de Deus para a minha vida. Então como que eu faço? Então eu anotei algumas coisas aqui. E a primeira que eu quero nessa noite conversar com você é: para você desenvolver essa fé sobrenatural, essa fé, ela tem que partir do seu coração. Diga, a fé precisa partir do meu coração.
Olha o que lá em Marcos 11, 23 está escrito. Vamos lá para Marcos 11, 23. E se você tiver com a tua Bíblia aí, e você quiser abrir e grifar na sua Bíblia uma parte desse versículo aí, que é muito importante você grifar, grife, né? Se você tiver uma caneta aí, pode grifar. Ele fala assim, ó: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será. Então aqui, grifa aí na tua Bíblia: e não duvidar em seu coração. A fé, querido, ela tem que partir do meu coração. Não pode haver dúvidas no meu coração quanto a essa fé, quanto ao que eu estou esperando de Deus. Veja, ele não está falando aqui em duvidar na sua mente. Ele está falando em duvidar no seu coração. E a mente e o coração é diferente. Por 30, 40 centímetros, às vezes, você perde o seu milagre. Porque talvez você esteja exercendo a sua fé na mente e não no coração. E a sua fé, ela precisa ser desenvolvida primeiro no seu coração e não na sua mente, né? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui para tentar ilustrar melhor isso. Quantos creem que Deus está aqui? Mas por que você crê que Deus está aqui? Projeta lá para nós, Mateus 18, 20. Olha lá. Olha o que está escrito em Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Percebe, querido, que eu e você precisamos entender. Não tem a ver com a mente, porque a mente é um lugar onde eu e você vamos ter dúvidas. Mas aqui no meu e no seu coração não há dúvidas. Não há dúvidas. Então por isso que a fé, ela precisa ser desenvolvida dentro do meu coração. Ela precisa partir de dentro do meu coração e não na minha mente. É por isso que tem tantas pessoas que elas não vivem o seu milagre. Por quê? Porque num determinado momento da vida delas, aquilo sai de dentro do coração ou nem entra no coração e já está na mente. Por exemplo, há dias atrás eu ministrei aqui e eu falei sobre Pedro. Quando Jesus, ele fala para Pedro: sai do barco e vem até mim andando sobre as águas. Pedro tinha fé ali ou não tinha? Tinha. Mas a fé que Pedro estava exercendo ali, era uma fé que veio de dentro do coração dele ou da mente dele? Da mente. E por que é da mente? Porque na hora que os ventos e as tempestades começaram a bater, ele teve dúvida. E aquela dúvida fez com que ele afundasse. Porque as dúvidas vão vir, querido. Pode ter certeza disso, não há. Vai vir, o inimigo vai lançar pensamentos, o inimigo vai lançar coisas na sua mente, com esse propósito, gerar dúvidas. E essa dúvida é exatamente para quê? Para que você fique ali com a sua mente totalmente conturbada, e venha dar ouvidos para ele, e desistir do seu milagre. Amém? E dentro disso que eu acabei de falar aqui agora, por exemplo, desse texto, aonde 2 ou 3 estão em meu nome, ali eu estou, é exatamente o segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite. A minha fé e a sua fé, e isso é muito importante que você entenda, a minha fé e a sua fé precisa ter como base a palavra de Deus. Diga assim: a minha fé, ela precisa ter como base a palavra de Deus.
Eu sei que às vezes cansa, você fala assim, mas vai o pastor mandar eu repetir. Mas eu tenho que mandar você repetir, porque isso tem que ficar gravado na sua mente. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo que a sua fé precisa ter uma base, e a base precisa ser a palavra de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você agora. Aonde você está exercendo fé hoje? Você tem uma base na palavra de Deus? Se você não tiver um versículo bíblico aonde você está estruturando a sua fé, essa fé não é uma fé que provém do seu coração, mas é uma fé que provém da sua mente. E isso é muito sério. Eu preciso encontrar na palavra de Deus as promessas que Deus tem para mim e usá-las como base para viver os meus milagres. Do contrário, essa fé não é expressada do meu coração, ela não é desenvolvida no meu coração, e sim na minha mente. E quando as dúvidas vierem, automaticamente, e eu coloquei até um exemplo bíblico aqui, né? Que está lá em Lucas 5:5, e eu queria esse aí na RA, porque a RA é a mais, essa versão nesse versículo aí está mais parecida com a original. Está na RA aí? Tá? Glória a Deus. Ele fala assim, ó: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, Jesus, havendo trabalhado toda a noite, cansado, nós estamos cansados, nós já estamos desanimados, porque não pegamos nada, né? Nada apanhamos, vírgula, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sobre o que Pedro lançou as redes? E depois que ele lançou as redes sobre a palavra, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Eles pescaram muitos peixes, a ponto de precisar dividir os peixes com outro barco, senão eles afundavam. Então veja, meu irmão, eu e você precisamos entender que a Bíblia contém pelo menos 8.000 promessas para mim e para você. E não são 8.000 promessas acerca de um assunto, mas ela tem 8.000 promessas acerca de todos os assuntos que você pode imaginar. Sobre todas as áreas que você pode imaginar. Existem promessas para um crescimento, existem promessas para um crescimento na área profissional, existem promessas para um matrimônio abençoado, existem promessas para você casar e encontrar uma pessoa ideal para você, existem promessas para os teus filhos, existem promessas para as tuas finanças, existem promessas para a tua saúde, um monte delas. Você precisa embasar a sua fé nessas promessas. É nessas promessas que eu preciso embasar e eu preciso procurar. E aí é que está o meu grande e o seu grande desafio. Porque procurar na palavra de Deus é o problema da humanidade hoje. Não é verdade? Eu poderia até aqui escrever uma listinha aqui de promessas para você nessa noite. E eu podia fazer assim, ó: quem quer promessa para a área financeira aí? Levanta a mão. Isso, anota aí. Quem quer? Não seria maravilhoso isso? Seria, né? É bom, né? Mas não, querido, você vai precisar pegar a sua Bíblia, você vai precisar abrir ela e começar a ler ela. E à medida que você for lendo ela, você vai encontrar nela promessas de Deus para a sua vida. O grande desafio nosso, querido, está aí, em pegar as Escrituras e examinar elas, olhar, estudá-las, tomar posse daquilo que está escrito na palavra. E meu irmão, escute, se você não tiver uma base bíblica para você exercer a sua fé sobre ela, você só tem uma fé natural, como qualquer um tem. E qualquer circunstância que aparecer, a sua fé mina. A sua fé acaba. Amém?
a sua fé acaba. Olha o que Provérbios, capítulo 13, versículo 4 diz. É dura essa palavra. O preguiçoso, ele deseja muitas coisas, né? Agora, ele nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Qual que é o meu problema? Qual que é o seu problema? Meu irmão, é a preguiça. Nós temos um monte de coisa que nós fazemos, mas quando nós falamos de ler a Bíblia, parece que um negócio toma conta de nós e nós não conseguimos pegar a Bíblia na mão e examinarmos as Escrituras. Nós vemos televisão, nós vemos celular, nós vemos um monte de coisa, mas examinar a Escritura como nós fazemos todas as outras coisas, não é normal. Quantos acordaram hoje de manhã assim, iluminados, dizendo assim: uau, eu quero ler e me encher dessa Bíblia hoje, aleluia. Senhor, hoje eu vou ler pelo menos uns 10 livros da Bíblia, aleluia. E eu vou me encher, eu quero ser tomado pela palavra de Deus. Quantos hoje acordaram assim? Meu irmão, não mente, querido. Seja realista, né? Nem levanta o dedo, né? Mas deveria sim acontecer comigo e com você, querido. Nós deveríamos sim ter sede e fome pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar em mim e em você certeza e convicção dos milagres que Deus pode fazer na minha e na sua vida. São as promessas que constam na palavra de Deus que vão me levar e vão te levar a tomar posse delas e começar a permitir que elas aconteçam dentro do nosso coração. É por isso que muitos de nós não recebemos os nossos milagres, porque não estamos confessando essa fé, exercendo essa fé com o nosso coração, e sim só com a nossa mente. Eu estou orando por uma porta de trabalho. Aí Satanás aparece aqui do lado e fala assim: isso aí já foi, não vai dar certo, não vai acontecer, isso aí vai dar em nada. Você, com a sua fé natural, já se desanima e já sai andando, né? O exemplo que eu dei outro dia: você vai fazer uma entrevista de emprego, você chega lá, tem 10 sentados lá no lugar. Você fala: rapaz, aí você começa a conversar com um: eu tenho formação, eu sou formado fiz 2 faculdades, e eu também tenho MBA, eu tenho isso e aquilo. E você pensando: eu tenho ensino médio malemar completo, vai ser difícil. Aí você fala com o outro fala: não, eu tenho 20 anos de experiência na área, e coisa e tal, e não sei o que lá. Aí você conversa com o outro, você fala assim: meu Deus, aonde vai parar isso aí? Eu não quero nem saber do quarto, eu já estou no 3º desistindo da minha vaga. Quando na verdade você deveria estar com a palavra de Deus ali, ó. A Bíblia diz, ela diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados, jamais ficarão sem respostas. Eu poderia dizer: os cairão à minha direita, cairão à minha esquerda. Eu poderia dizer inúmeras, eu até vou dizer algumas aqui, mas o que eu quero que você entenda é: se você continuar crendo só com a tua fé natural, não dá, querido. Para viver o sobrenatural, vai ter que sair do natural. Não dá. Existem coisas que o natural vai fazer. Agora, existem coisas que só o sobrenatural vai poder fazer. E aí, aonde você está? Aonde é que você está? Aonde está? Me diga a base bíblica que você tem colocado a sua fé sobre ela hoje. E eu não estou falando de uma base não, querido, porque são várias áreas. Aqueles que não têm a família convertida, existem versículos bíblicos que estão ali, promessas de Deus para você e para a sua casa, que você precisa usar como base e começar a confessá-las diante do Senhor, e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Existem outras bases bíblicas que falam sobre promoção no seu trabalho, para que você seja bem sucedido nele, mas você precisa começar a procurá-las. Você tem procurado? A minha pergunta para você nessa noite que eu fiz: você tem bases bíblicas para cada uma das coisas que você tem colocado diante de Deus? Sim ou não? Se você não tem, você só está crendo com o natural, com a sua mente, não com o seu coração.
Não, com o seu coração. Amém? Um outro texto, uma outra coisa que eu quero falar também, que eu consigo, para que eu possa desenvolver a minha fé, para que eu possa desenvolver essa minha fé. Eu falei um pouquinho já, mas eu quero falar de novo, reforçar novamente. Eu preciso confessar essa fé. Diga, confessar a minha fé. Isso. Um milagre, ele é pela graça, mediante a fé. Mas um milagre, para ele acontecer na minha vida, antes eu preciso confessá-lo, eu preciso professá-lo, eu preciso falar, usar a minha boca para declarar. E é interessante que talvez o maior de todos os milagres que acontece na vida de um ser humano, que é o milagre da salvação, que está lá em Romanos, fica muito claro isso para nós. Romanos capítulo 10, projeta lá para nós, Romanos 10, 8. Olha o que ele fala lá. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca, é confessar com a mente, irmão? É fazer assim, ó. O que eu falei agora? Conseguiu adivinhar aí? Eu acabei de falar umas coisas aqui agora. Falei, o Arnaldo é feio, pequeno. Eu falei mais algumas coisas para outros aqui. Consegue pegar aí? Não, né? Meu irmão, é com a boca que você precisa falar, que você precisa confessar, querido. Ai, eu quero tanto receber um milagre de Deus. E eu fico imaginando Deus lá em cima pensando assim: tá, e qual? E qual? Porque ele não fala. Ele não fala, ele não abre a boca, ele não fala. Agora o que está dizendo aqui, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Com o coração eu creio no meu milagre e com a minha boca eu confesso o meu milagre. Com o coração eu creio no meu milagre e com a boca eu confesso o meu milagre. Diga assim: com o coração eu creio no meu milagre e com a minha boca eu confesso o meu milagre. Entende, irmãos? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos confessar, nós precisamos profetizar, declarar o nosso milagre, e com a nossa boca. É o que eu estava dizendo aqui na quarta-feira, sobre a mãe daquele rapaz, Moisés. Ela viu o filho cabeludo, barbudo, ela falou: esse é Moisés. E ela começou a fazer o que depois que ela viu que o filho era barbudo e cabeludo? E Deus falou para ela: esse vai ser o Moisés. Ela parou de chamar o filho pelo nome e começou a chamar o filho de Moisés. Ô Moisés, você chegou, Moisés. Ô Moisés, vem aqui. E ele: mãe, pelo amor de, para com isso, mãe. Chega. Ô Moisés, que bom que você está aqui, Moisés. Moisés, Moisés, eu te vejo pregando para um monte de pessoas. Moisés, você não faz ideia da onde você vai estar, Moisés. Moisés, Moisés, eu vejo uma multidão seguindo você, Moisés. E ele pensando: minha mãe é louca, minha mãe pirou de vez. Querido. Mas passado alguns dias, o que aconteceu com Moisés? Ele ligou para a mamãe. E ele disse: mamãe, eu estou com medo de morrer. E agora, o que eu faço? Ela falou: Moisés, vem para casa, que a mamãe vai cuidar de você. E ela falou para ele: entrega a tua vida para Jesus, Moisés, e você vai ver a transformação que ele vai fazer, e esse medo vai embora. E aquele monstro virou Moisés. O que você tem declarado? O que você tem professado, querido? Com a sua boca. Volto e repito, porque fé tem que ser professada, tem que ser declarada, tem que ser dito.
Olha o que está escrito lá em Salmos, Salmo 91, 1 e 2. Eu poderia ler o Salmo 91 inteiro, mas vamos só ler o 1 e o 2. Olha lá o que ele fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que ele faz? Não. Olha lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Versículo 2. O que ele faz? Diga assim, ele fala. Isso. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. E ali ele começa no versículo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e ele vai com a boca dele declarando o quê? Mal nenhum virá sobre a minha casa, nada me abalará, nada acontecerá com os meus, nada será contra a minha família, tudo me vai bem. É isso que você precisa fazer, declarar, professar, crer com o seu coração e falar com a sua boca. Ainda que essa empresa seja ruim, ainda que as pessoas falem mal, esse lugar eu serei próspero. Ainda que a economia esteja ruim, ainda que as coisas não estejam boas, eu serei próspero, porque o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Não tem outra forma, não tem outra maneira, querido. Ou você aceita, ou você se abala, ou você acredita, ou você não acredita. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Agora, o que antecede o milagre é aquilo que você professa, que você confessa com a sua boca. E o que tem saído da sua boca. Olha, mas tem muita concorrência no mercado aí. É verdade, tem muita concorrência mesmo. Mas o Senhor, Ele colocou no meu coração essa empresa. E no meio da concorrência toda, Ele vai fazer com que eu me sobressaia. E eu vou avançar. Agora, só com a cabeça, só com a mente? Não, com a base bíblica. Eu preciso abrir a Bíblia e dizer assim: Deus, está escrito aqui. Está escrito aqui na Tua palavra. E o Senhor zela pela Tua palavra. E quando o Senhor escreve na Tua palavra, o Senhor cumpre o que está escrito aqui. Agora, muitos de nós não entendemos isso. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita lá para o Luciano com a Thaís, e o Luciano me falou sobre o Salmo 103, né? Eu até cheguei a comentar isso aqui já. E ele falou que ele abriu a Bíblia no Salmo 103, e ele começou a ler o Salmo 103. Na verdade, o Luciano estava passando por um problema mesmo, né, Luciano? Havia um problema ali de saúde. E ali no Salmo 103 ele leu, e estava escrito ali que o Senhor o curava. E a hora que ele viu aquilo, ele tomou posse daquela palavra. E ele diz: eu estou sendo curado. Deus cura, e Ele vai me curar. E Deus curou, irmãos. Porque ele creu com o coração e confessou com a boca. E é isso que eu e você temos que entender. Não adianta, meu irmão. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar na palavra e tê-la como base. E depois, a partir dali, começarmos a declarar. Sabe, quando Deus falou comigo esses dias sobre essa mensagem, na verdade, Deus vem falando comigo já sobre algumas coisas envolvendo fé, e aí misturo uma palavra com a outra, e daí eu vou desmembrando isso. Mas enquanto Deus vinha colocando essa mensagem no meu coração, Deus colocou algo no meu coração, e agora eu já vou falar para você aí, ó, na hora que você for orar, já ore comigo, e já comece a colocar diante de Deus, e se prepare para isso. Deus me levou e falou para mim: e o que você está esperando dessa igreja? Eu falei: Deus, eu começo a orar hoje por 250 membros nessa igreja até o final do ano. Eu começo a orar hoje por 250 membros nessa igreja até o final do ano. Nós vamos ter 2 cultos aqui.
E esses 2 cultos vão ser cheios, 120 pessoas. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu comecei a declarar com o meu coração. E eu peguei bases bíblicas que falam sobre crescimento de igreja. E eu comecei a declarar essas bases bíblicas. E eu creio que o Senhor enviará para cá essas 250 pessoas. E nós não vamos tirar nenhuma de igreja nenhuma. Nós não vamos pegar em lugar nenhum. Deus vai mandar para cá todas as pessoas que são para cá. Eu tenho declarado, haverá não um ministério de louvor aqui nesse altar, vai ter 3, 4 ministérios de louvor, porque nós vamos ter muito culto aqui nessa igreja. Eu estou determinado a viver isso em Deus. Mas não adianta, irmãos, ficar, ai papai, não, é fé. É fé. É andar dentro desse templo, declarando, como eu estava orando aqui hoje à tarde, aqui 4 horas, Deus, olha, Senhor, o Senhor está enrolado para arrumar um lugar para pôr esse povo todo aí dentro aí, mas isso é treta sua, o Senhor vai mandar a gente para cá, e arruma a cadeira, sei lá o que o Senhor vai fazer, se vai quebrar para trás, eu não sei, mas vai colocar 250 pessoas aqui dentro. E a hora que eu atingir as 250, escute, o alvo é 1000. O alvo é 1000. E aí você pode pensar assim comigo, mas pastor, você não está pensando, você, como é que nós vamos fazer? Porque isso gera medo num monte de gente aí. Eu sei que gera medo em você, eu sei, porque daí talvez você não vai ter mais, esse cuidado todo, esse aconchego todo aí. Mas eu tenho colocado diante do Senhor, Senhor, assim como o Senhor vai colocar 250 pessoas dentro desse templo, levanta homens e mulheres com um coração que cuida e que ama constantemente dentro dessa casa, Deus. Homens e mulheres com essa disposição de amar e de cuidar dessas pessoas que vão chegar nesse lugar. Porque eu creio, meu amado, que a marca desse ministério, Comunidade Cristã, Primeira Aliança, tira comunidade, Primeira Aliança, porque senão depois eu vou ter problema em casa. Primeira Aliança, essa igreja é Primeira Aliança. Essa igreja, fala comigo, essa igreja é? Glória a Deus, aleluia. Primeira Aliança, senão vai dar ruim para mim em casa. A Rose fica brava que eu falo Comunidade Cristã, ela, Primeira Aliança. Então, essa igreja é Primeira Aliança, glória a Deus. Então, queridos, a marca dessa igreja aqui é o amor e o cuidado. Eu tenho orado diante de Deus pelo amor e o cuidado. Não é crescer para nós sermos uma igreja grande na cidade de Itupeva, não. É crescer para amar e cuidar de quem precisa ser amado e cuidado, querido. É isso que Deus tem colocado no meu coração. E é por isso que eu e você precisamos entender que nós temos que expressar, falar, verbalizar a nossa fé. Primeiro eu creio com o meu coração e depois eu... Lembra do exemplo que eu dei também do cara do Monza? Quantos lembram do Monza aí? Quantos já ouviram do Monza aí? O cara creu que ele recebeu um Monza. Ele não tinha um Monza, mas ele falava, o meu Monza. Gostou do meu Monza? Isso. Vou estacionar o meu Monza. É o meu Monza. É o meu Monza. Bonito o meu Monza, né? E ele andando com o Fusquinha. O meu Monza e o meu Monza. E quando menos ele esperou, uma pessoa chegou para ele e disse o que para ele? Deus mandou te dar um Monza. E era do jeitinho que ele queria, modelo que ele queria. E era isso aí, querido. Comece a expressar a sua fé. Nós usamos a nossa boca muito bem para falar um monte de asneira. Mas para expressar a nossa fé, parece que nós não usamos a nossa boca. Como saem palavras torpes da nossa boca, como saem palavras ruins da nossa boca, mas como é difícil sair da nossa boca palavras boas, não é verdade? É muito difícil. De quantas palavras você fala por dia são palavras de fé, expressadas do seu coração, e quantas são da sua mente ali, do seu desânimo e de tudo mais? Isso aqui não vai dar certo, e é isso e aquilo, né? Eu volto e repito a você, se a sua fé não proceder do seu coração, ela não é uma fé sobrenatural, ela só é uma fé natural, está na sua mente.
e na sua mente você vai vacilar. Você vai vacilar. Amém? Agora, um outro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Como desenvolver a minha fé? Essa fé sobrenatural. Eu preciso perseverar com alegria. Diga, perseverar com alegria. Não, diga assim, perseverar com alegria. Isso. Olha o que Salmo 126, 5 e 6 diz. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Meu irmão, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, o propósito de Deus não é o meu tempo e o seu tempo. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E é por isso que eu e você temos que perseverar. Mas não só perseverar, nós temos que perseverar como, querido? Com alegria, diga com alegria. É com alegria, meu irmão. Há tempos atrás eu ouvi um testemunho de um pastor. Muito interessante esse testemunho. Porque ele começou a orar a Deus por um carro. Porque o carro dele não tinha mais condição de fazer, né? Ele até brincou ali que o carro dele parecia um evangelista. Cada esquina era uma palavra, é uma parada, né? Uma pregação ali. Cada esquina que ele ia, ele parava, né? E aí ele começou a orar a Deus, mas ele fez um voto com a esposa dele. E o voto que ele fez com a esposa dele é: nós vamos orar por um carro, mas ninguém vai saber que nós estamos orando por um carro. E ele falou: nós vamos orar por um carro 1.8, nós vamos orar por um carro, o modelo tal, nós vamos colocar diante de Deus isso aí, e nós vamos ficar no silêncio, só nós dois orando. Você concorda comigo que tem que ser esse carro? A esposa disse: não, eu concordo, então nós vamos orar, e vamos orar. Mas eles também colocaram algumas outras coisas diante de Deus. Por exemplo, a conversão de alguns familiares. E eles começaram a orar. Agora, esse pastor ele começou a orar com base em quê, querido? Com a palavra. Ele pegava a palavra de Deus e ele usava a palavra de Deus. E ele confessava a palavra de Deus e orava em cima. E Deus fez alguns milagres. Mas o carro, não. E passando o tempo, e eles perseverando, e ele dizia: não fala para ninguém, mas o carro vai chegar. Esse carro eu já estou vendo que ele vai chegar, e vai ser a hora certa, e ele vai chegar no momento certo, e Deus é maravilhoso, e vamos esperar com alegria, e está tudo certo. E um dia eles saíram, e ele falou assim, que cada vez que ele ia era uma tortura, porque ele saía para fazer a obra de Deus, ele e a esposa. E aí tinha que descer a esposa para empurrar o carro, né? Não tinha outra saída, né? Mas naquele dia ele falou que aconteceu algo, porque foi diferente, o carro parou. E na hora que o carro parou, ele falou para a esposa dele: não, pode ficar aí, eu vou lá empurrar o carro. Fica de boa aí, um sol quente, eu vou empurrar o carro. E pode ficar de boa aí, que vai dar tudo certo. E ele foi, queridos, e começou a querer empurrar o carro, e o carro não saía do lugar, ele tentando empurrar o carro, e o sol quente, o carro não saía do lugar. Ele pegou e voltou lá e falou assim: querida, eu acho que eu vou precisar da sua mão de obra aí, para nós empurrar esse carro, né? E aí ele pegou, ela saiu para fora, e eles dois tentando empurrar o carro, e ele falou que nunca aquilo tinha acontecido antes. Porque eles empurravam o carro constantemente, mas naquele dia eles não conseguiam empurrar o carro, E ele falou que na hora que ele estava tentando empurrar o carro, o Espírito Santo falou para ele dentro do coração dele: chegou a hora do seu carro. E ele deu um salto para trás, e ele disse: glória a Deus, o nosso carro, Deus está preparando o nosso carro. A mulher,
Ele disse assim que a mulher dele pensou assim, acho que o sol fez mal para a cabeça dele, acho que ele enlouqueceu agora. E ele falou, não, Deus falou comigo, o nosso carro está chegando, vem aqui, vamos comemorar. E queridos, no meio da rua com o carro parado, e os dois pulando de alegria, aleluia, aleluia, o nosso carro vai chegar, Deus preparou o nosso carro, ele está vindo, ele está chegando, aleluia, aleluia. E o carro parado, ele falou, agora vamos voltar a empurrar o carro. E eles vão tentando empurrar o carro, de repente chega um outro carro e para atrás. E aí o cara pega e fala assim, o que está acontecendo aí? Ele fala, não, a gente está tentando empurrar esse carro aqui, mas não sai do lugar. O cara falou, posso ajudar vocês? Pode. E aí o cara ajudou eles a empurrarem o carro. E eles saíram e foram embora com o carro. Mas passou alguns dias, aquele cara que ajudou a empurrar o carro apareceu. E ele disse assim, pastor, eu senti no meu coração de te dar um carro. Então eu vou trocar o meu carro, e aí você fica com o meu carro, né? Um carro bom, um carro novo, e você fica com o meu carro, e vai ser de grande utilidade, né? Ele falou para a pessoa, ele falou, amém, meu irmão, glória a Deus pela tua vida, né? Tá tudo certo, amém. Ele falou, eu vou falar com a minha esposa vai se acertar lá e tá tudo certo. E ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele falou assim para a esposa dele, ó, não é aquele carro. Porque nós oramos por um carro 1.8 e 0. Aquele carro não é 0. E o meu Deus falou para mim aquele dia que ia me dar um carro 0. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Passou mais 2 dias, o cara voltou. E o cara falou assim para ele, pastor, rapaz, sei lá mas tem alguma coisa me incomodando, dizendo que eu não tenho que te dar um carro usado, eu tenho que te dar um carro 0. Então, vamos conosco lá na concessionária agora para você pegar um carro e escolher o carro que você quer pegar lá. E ele falou que ele chegou lá, irmãos, que ele bateu o olho no 1.8. Ele falou assim, irmãos, pensa num cara que já chegou... Aonde que é que pega a chave? Aonde que dirige aqui que eu já quero pegar e já sair andando? E ele já catou e saiu com o carro de dentro da concessionária. E o cara e a mulher já foi lá e já pagou, já acertou tudo. E ele estava andando com um carro 0. Agora, primeiro, ele creu com o coração. E depois eles professavam com a boca. Use a sua boca e persevere com alegria, não é com tristeza não, a minha vitória, ela já está chegando, a minha vitória, ela vem vindo, eu sei que eu vou vencer, eu sei, o meu Deus, Ele vai me dar vitória, eu não tenho medo, não importa, mas eu vou vencer, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Comece a declarar isso, use isso, persevere nisso. Porque as más notícias virão. E quando Satanás aparecer para você e falar assim, não vai dar em nada, diga para ele, já deu. É você que não entendeu ainda, já deu. Eu só estou esperando. Agora escute, por que eu tenho que perseverar com alegria, meu irmão? Porque é só uma questão de tempo para você receber o seu milagre. Mas como que você pode dizer isso, pastor? Com que propriedade você pode dizer isso? Eu? Com nenhuma. Agora, a palavra de Deus pode. Projeta para nós lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E grifa isso na sua Bíblia. Faz um círculo em volta. Olha o que está escrito lá, ó. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo tem o que, meu irmão? Não é possível. Eu não estou dando notícia de morte não, querido. Não é possível que nenhum vai levantar e vai dar um glória. Não é possível. Desse jeito nem vermelho eu fico. Meu irmão, colabora. Todas, elas têm o que de Deus para mim e para a sua vida? Qual é a dúvida? Não, qual é a dúvida que você tem que você não vai receber o que você está pedindo para Deus? Qual é a dúvida que você tem no seu coração? Qual é a dúvida? E ele continua ainda, ele fala assim, ó, tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele,
O que mais você precisa? É por isso que eu digo para você que você tem que perseverar com alegria no seu coração. Por quê? Porque a vitória já é sua, meu irmão. Ela já é sua, você não entendeu? Você já colocou diante de Deus e pode esperar que ela vai vir. Ela tem o sim, o amém do Senhor. Não significa que é no meu e no seu tempo. Não significa que é na minha e na sua hora. Mas uma coisa sim, ela tem o sim e o amém. E eu queria poder colocar pessoas aqui, ó, uma do lado da outra, para elas darem testemunho para você e mostrar números para você olhar e falar: Deus existe. Porque eu vejo umas coisas que eu fico louco. Eu falo: rapaz, Deus é demais, cara. Deus não brinca em serviço, e Ele não brinca. O problema é que eu e você parece que somos tímidos. Parece que você não entendeu ainda que Ele levou na cruz tudo que era para mim e para você, o castigo, o mal, tudo, Ele já levou na cruz. Está aqui, ó, para eu e você lembrarmos. E o que Ele deixou para mim e para você? Bênçãos, vitória, prosperidade, alegria, saúde, família, tudo de melhor. Agora talvez você esteja olhando para mim pensando assim: mas não é para mim, pastor. É para você, desde que você creia com o seu coração nisso e confesse com a sua boca. Porque Deus não tem filhos preferidos. Deus só atua através de homens de fé, mulheres de fé. É isso que você precisa entender. É a sua fé que agrada a Deus. Não é o seu choro que agrada a Deus. Não é quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, não é isso. Porque se fosse isso, não tinha acontecido a cura do servo do centurião romano. Quando o centurião chegou diante de Jesus, ele falou o que para Jesus? O meu servo está doente. Ele está morrendo lá. Mas o Senhor nem precisa ir lá. Basta uma palavra tua e o meu servo será. E Jesus disse o que para ele? Para ele não. Jesus virou para os discípulos e falou assim: ó, tá vendo, cambada? Vocês aí, ó, bando de incrédulo. Fé igual essa daí, ó, eu não vi aqui na terra ainda. É isso que você tem que entender, meu irmão. Jesus está procurando em mim e em você essa fé que crê e que professa, essa fé que persevera com alegria. Mas as notícias não são boas. Não tem problema não, meu irmão. Não tem problema não. Eu creio porque a palavra de Deus me diz que eu vencerei. Sabe, irmãos, nós temos uma senhorinha que congrega nessa igreja aqui. Ela não está aqui hoje. Pensa numa velhinha porreta. Pensa numa velhinha porreta. Porreta, irmão. Fala para ela que ela está doente, para você ver o que você ouve. Esses dias atrás nós estávamos conversando sobre ela. Vai fazer os exames lá, né? E aí, não sei, meu Deus, né? Complicado, coisa e tal, né? E ela já sai para o médico dizendo assim: ó, eu vou lá, mas é só para esfregar na cara de vocês que eu tô curada, viu? E aí ontem ela mandou uma mensagem, antes de ontem ela mandou uma mensagem para mim, era à noite. Ai, Rogério, eu já saí de lá de novo, Rogério. E a vitória, irmão, se ontem fosse vigília aqui na igreja, ela pudesse pegar o microfone, ontem eu ia ver ela dando umas voadoras aqui dentro. Eu ia. Não tem o que derrube ela, porque ela crê aqui dentro, irmão. Você não entendeu? As notícias vêm, as situações vêm, mas não tem mente não é natural não, ela crê com o coração, e ela declara com a boca dela: eu estou curada, e ela declara que vai fazer a obra de Deus aqui nessa terra, nessa cidade ainda, e ela vai, e pode ter certeza, parte desse ministério está de pé, porque ela é uma intercessora dessa casa, fiel. O que ela tem de diferente de mim, de você?
Nada. Nada. E se você falar assim, mas é fácil, pastor, ela tem uma vida boa, é tudo muito tranquilo. Um dia senta com ela e fala para ela contar um pouquinho da história dela para você, né? Os filhos, as histórias, todas as estruturas de dentro do lar. E hoje, cuida do seu esposo, com 2 AVCs, e levanta, e dá banho, e conversa, e traz para cá, e leva para lá, e puxa. Eu lembro o dia que eu e o José fomos lá tentar levantar o seu José lá, e eu e o José falei, cara, não dá não, você é louco, e pega e pá, ela, dá licença que eu vou levantar, vem cá. Pegou na mãozinha dele, ele levantou bonitinho, e eles foram andando. Eu falei, você é louco, Zé, é de brincadeira comigo, cara. Fica tranquilo que eu cuido, relaxa. Irmão, persevere com alegria, porque a sua vitória, ela já está vindo, ela está a caminho, querido. Aquilo que você colocou diante de Deus já está a caminho, meu irmão. Você precisa de fé para trazer para o mundo natural. Escute, tudo que você precisa já está liberado para você no mundo espiritual. E eu e você, porque Jesus conquistou na cruz, Ele conquistou na cruz, é meu e é seu. A Bíblia tem uma canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Diga isso aí. Do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. O teu adversário é um derrotado. O teu adversário já está debaixo dos teus pés. O teu adversário é um perdedor. E ele vai se levantar na sua vida para cair mais uma vez. Ele vai se levantar para cair mais uma vez. Na hora que ele se levantar, coloque ele debaixo dos teus pés, usando a palavra de Deus. Agora você precisa entender isso, porque ele virá. Os teus filhos, eles já estão perdidos no mundo. Mas você pode olhar e falar assim: os meus filhos são herança do Senhor. Ele me deu, eles são meus. E a Bíblia diz que eles são flecha na mão do valente. E eu atiro os meus filhos para onde eu quero. Os meus filhos servirão ao Senhor. Comece a professar e a declarar isso. Lembre daquela senhora. Comece a dar nome aos teus filhos. Sei lá eu, Ruth, sei lá eu, Raquel, sei lá eu quem for. Comece a declarar Moisés, Abraão, Isaac, Paulo. Eu não sei o que você vai declarar, mas eu quero que você entenda. Quando você começar a declarar, você começa a criar coisas no mundo espiritual, e a sua vida muda a partir dali. Agora, se você continuar do jeito que você está, meu irmão, continue assim, e você vai continuar vivendo o fracasso e a derrota. Feche os teus olhos. Mais uma vez. Com os teus olhos fechados. Eu quero que você confesse a sua fé. Comece a declarar sua fé. Comece a usar a sua boca e professar a sua fé. Comece a declarar a sua fé nessa noite. Comece a declarar o seu milagre nessa noite. Comece a declarar, mas antes creia com o seu coração. Creia com o seu coração.
por favor, comece a declarar, comece a professar a sua fé, porque Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, nesse lugar. Eu não tenho dúvida. Esse mês Deus vai mudar a história dessa igreja. Desse mês Deus vai trazer um avivamento sobre essa igreja. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou vendo com os meus olhos esses homens e mulheres e famílias sendo todos transformados, sendo restaurados, prósperos, abençoados. A sua vida financeira, ela vai ser mudada. Eu profetizo em nome de Jesus. Na sua mão virá riquezas, na sua mão virá riquezas. Eu declaro em nome de Jesus. Você vai ter para você e para abençoar outros. Você vai ter para você e para ajudar outros. Eu creio. Se você não crê, eu creio por você, meu irmão. Então abra sua boca e comece a declarar agora. Eu não sei se é uma enfermidade, mas se for uma enfermidade, comece a falar para ela agora. Isaías 53:3 diz: Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade. Então você não tem mais enfermidade. A palavra de Deus diz lá em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então comece a declarar aí: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sois tímidos, homens e mulheres de Deus. Vai declarando com a sua boca, vai colocando no mundo espiritual, porque elas começaram a acontecer. E elas vão acontecer, meu irmão. Mais. Vai dizendo mais aí, querido. Você está com medo de falar para Deus que você gostaria de ter um salário de 50 mil reais, 100 mil reais? Ele é o dono do ouro e da prata. Fala para Ele. Fala para Ele. E não é por orgulho não, querido. É porque você é um filho, uma filha, e o teu pai te ama, e Ele quer te dar. Você precisa de uma casa própria, peça a casa própria para Ele. É a sua família que precisa vir para Cristo. Comece a declarar: o meu marido, a minha esposa vai estar sentado aqui do meu lado e servindo ao Senhor. Comece a declarar isso. Comece a declarar isso. Amém, queridos.